Mecânica do automóvel. Retificado de peças do motor. Bem, aqui estamos numa casa de retificados, onde está se preparando um bloco, neste caso, o bloco de outro motor, não o que estivemos vendo anteriormente, onde vai se ampliar o cilindro para depois poder encamisar. Vejam que aqui vamos partir de um bloco integral, ou seja, onde a camisa vem construída no mesmo material do bloco, o qual vamos ampliar para poder encamisar. Em princípio, aqui está se colocando um palpador para poder centrar a máquina em relação ao bloco, ou melhor, centrar o bloco em relação à máquina. Observem que aqui temos o comparador, onde nos indicará em que momento se encontra centrado o bloco em relação à retificadora. Observem que já está centrado e agora vai se ligar a máquina para começar o desgaste do cilindro, para ampliar o cilindro. Aqui está se tirando a medida, se retificou, ou melhor, se cilindrou, se ampliou o cilindro, e com um palpador se mede. Se mede para ver se coincide com a medida da camisa com que vai se fincar. Aqui se coloca um comparador para poder retirar a ferramenta as centésimas que forem necessárias. Depois de ajustar novamente a ferramenta, a profundidade da ferramenta volta-se a retificar. Vai se fazer toda uma passada para depois construir a balona ao cilindro. Toma-se a medida novamente. Lembremos que a camisa tem que entrar fincada com uma determinada pressão no cilindro que se ampliou, pelo qual é muito importante a precisão desta medida. Observem que aqui está se ampliando o cilindro para poder logo fincar a camisa. Lembremos que neste caso o torneado do cilindro deve ficar menor que a camisa para que possa entrar fincada, em tolerância que vai de 5 a 8 centésimas. Uma vez terminado, se repete a mesma operação em todos os cilindros. Neste caso, como vai se tratar de uma demonstração,
vai se corrigir a ferramenta para fazer a balona. Lembremos que com a mesma altura e posição da ferramenta, deveriam se ampliar os outros cilindros. Aqui se coloca o comparador, já com a medida que deve se extrair a ferramenta de corte, para poder construir a balona, ou o calce para a balona. Observem que aqui estamos retificando para poder construir o calce da balona. Mede-se o diâmetro para ver se vai coordenar com o calce da camisa. Lembremos que neste caso a pré-carga ou tiragem é de aproximadamente 0,02 de milímetro. Aí estamos medindo a balona e vemos que a medida está dentro das tolerâncias. Observem que aqui temos o cilindro ampliado com o degrau onde vai calçar a balona. Neste caso aqui temos o cilindro como veio depois do funcionamento do motor. Aqui, com o bloco já sobre a prensa, vai se proceder a montar a camisa. Lembremos que isto se monta com um bom peso. Aproximadamente pode ir de 1 a 4 toneladas. A pressão que se exerce para poder fincar a camisa. Neste caso, está se fazendo de um único cilindro aos efeitos de fazer a demonstração, mas lembremos que este é um trabalho em série que deve ser feito em todos os cilindros ao mesmo tempo. Neste caso, se trocou a ferramenta de empurrar, isto devido ao grande percurso que tem de fincado a camisa. Vejam que aí chegou no top e entende-se que a camisa vai ficar por sobre a superfície do bloco aos efeitos depois de reaplanar e emparelhar toda a superfície. Aqui pode-se ver que já se introduziu a camisa sob pressão, se nota a borda da balona para cima. Isto depois vai se escovar e fica tudo no nível. Lembremos que esta camisa vem semi-terminada na parte interior, no diâmetro interior, para depois retificar em função da medida standard, neste caso, que leva esse motor. Aqui está se medindo o pistão. Trata-se de um pistão standard. E agora vai se proceder, em função desta medida, a retificar o cilindro. Como a tolerância é de 3 centésimas, tolerância que especifica o fabricante do pistão, bem, vai se regular a ferramenta para fazer o retificado.
monta-se o comparador, que neste caso se trata de um instrumento já zerado na própria máquina, e se regula a ferramenta. Observem que, a partir de agora, somente agora vai se retificar o cilindro. Lembremos que aqui se tratava de uma camisa semi-terminada na parte interior. Também, neste caso, como já tinha se desmontado o bloco, para encamisar, deve-se voltar a centrar o bloco em relação à máquina. Vejam que neste caso tem que ir se girando o suporte da ferramenta até que o comparador se mexa o menos possível. Tira-se o palpador e se faz o retificado. Aqui a velocidade da máquina é maior e é claro que o avance, ou seja, a velocidade com que vai avançar a máquina, é menor, para que o cilindro já fique polido. Começa-se o retificado e é claro que tem que se verificar o diâmetro. Aqui se corrige com precisão a altura da ferramenta ou a profundidade de corte da ferramenta. E já vamos ter a medida de retificado final. Volta-se a verificar. Também se compara com a medida do pistão. E lembremos que esta operação, como deve ter muita precisão, deve-se conferir mais de uma vez.
Vejam que aqui então está se realizando o retificado, que na maioria dos casos este retificado não é já o acabamento final, senão que geralmente logo se deixam 2 centésimas de margem para depois terminar de trabalhar com um brunidor fixo. Aqui vemos uma ferramenta de 45 graus para fazer um pequeno cone e assim vai se facilitar a colocação do anel. Neste caso, se maneja a máquina de forma manual e assim fica formado o cone. A continuação, vamos brunir. Observem que aqui pode-se ver o cone que se fez para o melhor ingresso do anel ao montar os pistões, mas também se rebaixou um pouco, o que tem a ver com a altura da camisa. Se bem não se deixou na mesma altura do bloco, mas se rebaixou um pouco. E assim se facilitará o trabalho depois da escovação do bloco. Vejam em detalhe que a superfície do que tem a ver com a camisa não fica perfeitamente polida. Então, deve-se brunir e tirar essas 2 centésimas de milímetro que se deixaram como margem. Aqui já estamos com o bloco sobre o brunidor, no qual se segura a ferramenta, é uma ferramenta flutuante ali, mas cujas pedras são fixas. Se regula para que fique encostando no que tem a ver com a superfície interna do cilindro, para depois colocar em funcionamento. Vejam que aqui se coloca em funcionamento a máquina e também se coloca um lubrificante com a finalidade de proteger as pedras que vão realizar o brunido e também para subir a superfície dos cilindros. Vai se regulando de forma tal de ir aumentando a separação das pedras e lembremos que neste caso deve-se medir com a finalidade de que fique a medida exata. Se desloca o bloco e a continuação vai se usar um alisômetro para medir o interior do cilindro. Vejam que neste caso o fazemos primeiramente com o micrômetro de interior para ver o diâmetro exato. Depois, se pega a medida com um micrômetro de exterior e também se usa agora o alisômetro para verificar se não existe conicidade, pegando não somente a medida na parte superior, senão que também na parte inferior. Observem que aqui temos a superfície pronta com o brunido e vejam que pode-se apreciar
a marca cruzada de mais ou menos 360 graus que fica depois de brunir. Neste caso, se fez um único cilindro com a finalidade de demonstrar todo o procedimento. Na realidade, esta operação deve se fazer ao mesmo tempo em todos os cilindros. Aqui estamos na frente de uma máquina que é para a prova de fugas do cabeçote. Lembremos que esta operação se realiza quando temos um motor que aumenta a temperatura e comprovamos que estava soprando para o radiador e ao desmontá-lo notamos que a junta não estava queimada ou não tinha fugas. Então, nesses casos, devemos fazer uma prova hidráulica no cabeçote. Observem que aqui se montou o cabeçote sobre um suporte e mediante uns tensores ou puxadores se colocou uma tampa de acrílico de espessura e embaixo do acrílico se colocam pedaços de junta para selar todos os condutos de refrigeração. Observem que aqui é a zona por onde vai entrar a água para as galerias e do outro lado vamos ter por onde sai dita água. Observem que aqui se vê desde a parte superior o acrílico pressionando sobre os pedaços de junta que bloqueiam ou cobrem os condutos de refrigeração que comunicam o cabeçote com o bloco. Neste caso, se usa acrílico por ser um material flexível e também por ser um material transparente para poder ver possíveis fugas de água para a parte interior, tanto na zona de válvulas ou, neste caso, de pré-câmeras, porque se trata de um motor diesel. Esta operação consiste em fazer circular água à pressão por todos os condutos de refrigeração com a finalidade de verificar possíveis fugas. Falávamos então que uma vez aplicada água à pressão, vamos verificar pelos diferentes condutos tanto a admissão escape, assim como também para o lado do cabeçote, ou seja, para o lado da câmera por se houverem possíveis fugas. Neste caso, podemos usar uma luz para verificar estas fugas. Aqui vamos ligar a máquina, na qual começa a fazer circular água. Agora aplicamos pressão. A pressão neste caso é mediante ar comprimido. E neste caso podemos revisar com uma luz os diferentes condutos por se existirem possíveis fugas. Também esta máquina pode aplicar água à temperatura, inclusive a temperatura de trabalho. E neste caso, observem que aqui aparece a luz que funciona a parte térmica. Aqui observem, como estávamos falando, pode-se apreciar melhor a luz que indica que está aquecendo a água. E é claro que neste outro setor vai indicar a temperatura. Aqui podemos chegar até a temperatura de trabalho do motor, em caso de que não se registrem fugas com baixa temperatura. Aqui, depois da verificação, se alivia a pressão, se retira a água. E notamos que a pressão começa a diminuir. Se alivia a pressão de ar comprimido e se desliga a máquina. No retificador, na parte de virabrequim, onde falávamos que muitas vezes a medida dos munhões pode se tomar diretamente na oficina mecânica,
mas em ocasiões não se conta com as diferentes medidas que podem haver nos diferentes motores, pelo qual, muitas vezes, essa medida é vista pelo retificador. Em função da medida ou do desgaste que tenha cada munhão, será a determinação que vai se tomar para fazer o retificado. Isto quer dizer que, em função do desgaste, será sobre que medida de retificação irão se retificar os munhões, tanto de biela quanto de bancada. Vejam que aqui já estamos sobre a máquina retificadora, onde uma grande pedra, mediante uma lubrificação também, está girando e ao mesmo tempo também gira o virabrequim previamente centrado sobre os pratos da máquina. Neste caso, estão se retificando as bancadas deste virabrequim. Aqui está se montando um virabrequim nos pratos da máquina retificadora para a continuação regular a posição do virabrequim. Neste caso, como vai se retificar bielas, todo o eixo do virabrequim, ou seja, a bancada, fica descentrada e o que tem que ficar centrado são os munhões de biela. Se travam os pratos do virabrequim e, mediante afrouxar a corredeira dos pratos, vai se regular pela escala que tem em cada prato. Aqui se segura o top do prato móvel e observem que aqui, como falávamos então, vejam que aqui aparece a régua dos pratos, onde, em função do que nos diz a especificação do rádio de giro do virabrequim, será a posição que devemos colocar. Uma vez regulada a altura, se apertam os parafusos do prato e a mesma operação deve se realizar do outro lado. Observem que aqui estão os parafusos da corredeira do prato. Aqui colocamos uma V, primeiramente sobre o munhão de biela, para dar a altura do virabrequim sobre a máquina. Depois se coloca um comparador e vai se girar o virabrequim. Onde deveria estar centrado o munhão. Em caso de que não estivesse, tem que se ir corrigindo justamente a altura. Gira-se novamente. Aqui giramos, observando o comparador, para ir fazendo as correções mais precisas.
Vejam que aqui está tentando se buscar o ponto de centrado. Claro que pode existir alguma ovalização do munhão, o qual também vai dificultar o centrado. Isso se faz numa extremidade para centrar um prato e também na outra extremidade para centrar o outro prato. Neste caso, essa extremidade se encontra mais centrada que a outra. Se conseguiu um centrado perfeito para começar o retificado. Encontra-se girando o virabrequim e é muito pouca a variação que marca no comparador de quadrante ou de esfera. Aqui está se montando a luneta com a finalidade de segurar o munhão e que não tenha movimento na hora do retificado. Depois se deixa a pedra mais perto. Centramos de forma manual até que comece a encostar sobre o virabrequim. Se retira, se colocam as proteções da retificadora. Pegamos a medida para levar em conta quanto deve se retificar. Observem que com o banco preso, a retificadora ligada, se encostou a pedra até que se notou que começou a tirar coloca-se o fluido de refrigeração e de proteção à pedra. Logo, pegamos a medida. Pega essa medida com uma polida que se dá para emparelhar o munhão e se pega a medida em função disto. E aí se verá quanto resta retirar ainda. Se aproxima novamente em forma manual até que começou a encostar, e em função disto, se pega a medida sobre o disco graduado. Observem que este procedimento vai se repetindo de tirar e distanciar a máquina para evitar danos. Neste caso, depois da última medida, resta tirar somente 2 centésimas. Se faz encostar a pedra sobre o munhão para depois tirar a medida. Se para a máquina, se separa a pedra e se tira a medida. Este trabalho deve ser muito cuidadoso, muito preciso.
Aqui temos um virabrequim sobre um provador para fazer a verificação de MagnaFlu. Esta prova se faz quando o virabrequim teve alguma batida, como por exemplo, em caso de fazer prensa hidráulica porque o motor absorveu água, em caso de ruptura de biela que o motor tenha se trancado, ou também quando se fundiu o metal e esteve muito tempo batendo bem, também é aconselhável fazer a prova de MagnaFlux para determinar possíveis fugas que tivesse o virabrequim. Neste caso, a prova se realiza unicamente para ver se há fugas externas e não internas. Em princípio, se coloca um líquido em toda a parte do virabrequim. Este líquido está formado por querosene e partículas metálicas. Aqui se molhou todo o virabrequim com o líquido, mais as partículas, que vem em pó, em princípio para misturar com o querosene. E depois vai se começar a fazer a prova. Neste caso, se ligou a máquina, onde começou a circular uma alta intensidade de corrente por esta esfera. Isto vai provocar um grande campo magnético em toda esta área. E depois que se desliga a máquina em forma automática, bem, estaria pronto para ver com a luz ultravioleta. Também pode-se aplicar intensidade de corrente, alta intensidade de corrente entre as extremidades do virabrequim e dessa maneira pode acusar fissuras de forma longitudinal. Este aro é para as fissuras que estão em forma transversal e está fazendo circular corrente dentro das extremidades e são para as fissuras que aparecem em forma longitudinal. Vejam que aqui aplicando uma luz ultravioleta pode-se ver uma fissura aqui e outras que aparecem por aqui. Observem que neste caso este virabrequim deve se substituir. Neste caso agora está se retificando um pistão. Este trabalho geralmente não se realiza, já que os pistões, quando apresentam desgastes, se trocam. Mas pode ocorrer que em algum motor já antigo não se consigam pistões, pelo qual deve-se então retificar. Geralmente se parte de um pistão sob medida, o qual apresenta desgaste e se retifica nesta máquina. Vejam que esta máquina não somente vai cilindrar a parte da cabeça do pistão, senão que também vai fazer a parte elíptica, que vai desde a área do perno para baixo. Vejam que à medida que vai retificando, que vai girando, pode-se apreciar o vai e vem, que é regulável em função do elíptico de cada pistão. Em ocasiões, quando vem um perno sob medida e queremos retocar o casquilho da biela, ou mesmo o orifício do pistão, bem, podemos usar esta máquina, a qual vai brunir mediante uma pedra o casquilho interior. Vejam que aqui se nota o brunido, neste caso do casquilho de biela. Em ocasiões temos que, por exemplo, as bancadas da árvore de cames têm desgaste e em muitos casos a árvore de cames trabalha diretamente sobre o cabeçote, que é de alumínio, e em caso de ter desgaste, então uma das operações que pode se realizar é deixar maiores cavidades onde apoia a árvore de cames para logo encasquilhar em função da medida da árvore de cames. Os apoios da árvore de cames. Esta operação se denomina passar a barra, que consiste numa faca que vai de lado a lado, operação que também se realiza
em diferentes tipos de elementos, como por exemplo em bloco, nas bancadas de um virabrequim de um bloco, entre outros. Vejam que aqui se conecta a máquina, a barra. Já a ferramenta se encontra regulada na profundidade com que vai se tirar e de forma manual vai se avançando de forma tal de aumentar o diâmetro interno dos apoios, neste caso da árvore de camis, e logo poder encasquilhar. Depois do encasquilhado, os casquilhos serão com uma medida inferior à árvore de camis e deve-se repetir a operação, mas ajustando o casquilho ao diâmetro da árvore de camis. Aqui, com esta prensa, vamos retirar os casquilhos de biela. Aqui temos o casquilho que retiramos, o qual vamos montar agora um casquilho que será de menor diâmetro interno, ou seja, que será semi-acabado. Aqui temos o casquilho novo a colocar, o qual vem de menor diâmetro interno para depois terminá-lo na máquina. Aqui se colocou um plano na parte inferior da prensa, com o casquilho montado de forma tal que coincida o orifício de lubrificação, e com a mesma prensa fincamos o casquilho, e a partir de agora vamos ir à máquina retificadora. Aqui se montou a biela. Sobre a máquina se segura a parte do olho da biela e se introduz um comparador para poder alinhar e centrar a ferramenta em relação ao orifício do casquilho. Agora tiramos o comparador e procedemos a retificar. Aqui estamos retirando o material do casquilho, retificando e, é claro, tirando a medida em relação ao perno. Aí já está. Agora estamos com uma retificadora de superfície de cabeçotes, como também retificadora de superfícies de bloco. Neste caso, está se escovando uma tampa, reaplanando uma tampa, que é um trabalho que pode ser independente a qualquer outra reparação do cabeçote. Isto significa que pode-se reaplanar um cabeçote sem a necessidade de retificar assentos ou válvulas. Neste caso, é um reaplanado devido a que o motor teve muita temperatura, queimou a junta e deformou a tampa, o cabeçote. Aqui estamos vendo uma retificadora de assentos de válvula, onde já se montou a tampa do motor para proceder ao retificado dos assentos. Bem, o procedimento, em princípio, é conseguir um piloto de acordo à medida da guia o mais justo possível para o retificado dos assentos.
A ferramenta que se utiliza é uma ferramenta de 3 ângulos que nos permite, de uma única passada, dar terminação, acabamento ao assento. Observem que aí está a ferramenta, aqui tem 3 ângulos, já seja aos 15 graus, aos 30 ou 45 graus, que é o assento, e logo os 75 graus. Agora vamos colocar o piloto dentro da guia para realizar o retificado do assento. O que fazemos é deixar o piloto livre para que se produza um alto centrado e logo fixar novamente o piloto para realizar a operação. Com este movimento, localizamos a altura de assento para o apoio da válvula. Bem, com essa passada, como pode-se ver, se realiza um movimento de retificado e ali se distinguem os 3 ângulos. Bem, agora o que fazemos é, com o pedal, liberar o ar que nos permite deslizar todo o cabeçote para a guia, onde vamos, com o piloto, realizar o centrado correspondente. Como pode-se ver, o movimento que tem todo o mandril e se produz o centrado. Depois disso, fechamos as chaves para que fixem o mandril. Vamos agora retificar. Bem, agora o que vamos mostrar é a abertura das chaves que liberam o cabeçote para que produza o centrado. O cabeçote forma um movimento de pêndulo e se produz o centrado quando está colocado na guia. Depois, a fixação para realizar o retificado. A máquina tem um comparador que nos permite determinar a altura quando não se realiza somente o retificado, senão que se realizam assentos novos. Consta também de um top e a altura vamos vê-la. Aqui está o top. E com isso determinamos a altura dos assentos para que fiquem exatamente iguais. Bem, esta é uma retificadora de válvulas. Ela é francesa, ao igual que a máquina de retificar assentos. É pneumática também, como podemos ver no painel de controle. Como pode-se ver neste painel, nos marca, conforme o diâmetro, a cabeça de válvulas, as revoluções que devem girar o cabeçote. Com isto controlamos. Aí temos uma velocidade máxima. E com este outro diminuímos. Agora vamos fazer um retificado da válvula. Vamos abrir. Se abre com um sistema pneumático. E agora vamos fazer o retificado da válvula.
Vamos abrir as mordaças. Como falamos, se abre sobre um procedimento pneumático. Colocamos a válvula, regulamos a distância, ajustamos e fechamos as mordaças. O centrado se produz através da haste da válvula. Agora vamos ao retificado da válvula. Quando limpar toda a superfície, estará pronto. Logo de ter retificados o assento que fizemos o retificado da válvula, vamos ver o fechamento de ambos por meio de uma prova de vácuo. Colocamos a válvula do assento. Abrimos o medidor de vácuo e colocamos o elemento que nos mede o fechamento da válvula. Agora vemos o fechamento da válvula, que neste caso, como pode-se ver, é perfeito. Desta forma se evita o esmerilamento da válvula, do assento, que em si o do esmerilamento prejudica o funcionamento dos materiais. Aqui temos um cabeçote sobre a máquina de reaplanar e neste caso foram preenchidos os condutos de refrigeração devido à grande corrosão que tinham. Depois de ter sido preenchidos estes espaços, vai se escovar. Lembremos que este trabalho, em princípio, se faz com ferramentas e também pode se realizar mediante pedras. Aqui temos a retificadora. Retificadora de superfícies, tanto de cabeçotes, como também pode se realizar para reaplanar o bloco. Aqui temos dois tipos de ferramenta. Observem estas pontas diferentes. Neste primeiro caso temos a de desbaste, com a qual vai se iniciar o trabalho, e depois também temos a de terminação, a de acabamento de superfície perfeitamente polida, que é a ferramenta circular. Aqui está se montando a ferramenta de corte, que é a que vai ser utilizada em primeiro lugar para rebaixar a parte mais grossa da tampa. Aqui estamos aproximando o banco ao cabeçote. Depois de ter aproximado a ferramenta ao cabeçote, começa-se o retificado. E observem que, primeiramente, vai ir tirando as partes mais elevadas, ou seja, aqueles pontos onde se preencheu essa tampa, onde se preencheu este cabeçote, e logo virá uma passada mais profunda, onde irá reaplanando a tampa, o cabeçote. Observem que aqui, como está se utilizando uma ferramenta de corte, não é necessário o refrigerante para manter as pedras. Depois da primeira passada, onde se rebaixaram os pontos de preenchimento, os pontos da solda, bem, agora vai se ajustar a máquina, que encoste nos 4 pontos, nas 4 pontas, e se não chegar a encostar nas 4 pontas ao mesmo tempo, bem, tem que se nivelar a tampa. Observem que aqui está encostando praticamente
com a mesma magnitude numa extremidade e na outra. Este cabeçote não requer mais nivelação do que já tem. E agora sim, vai se dar uma passada de limpeza para depois realizar com a outra ferramenta o replanado final. Neste caso, se dá outra passada para trás também para uma segunda limpeza para retirar todos os pontos de manchas que tem devido a que a solda produziu certas contrações no material e depois sim vai se trocar de ferramenta. Depois da passada da primeira ferramenta, se retiram as rebarbas que ficam nas bordas para fazer a última passada, onde vai se alisar completamente a superfície. Aqui se retira a ferramenta do primeiro desbaste e vai se utilizar outra parte circular para a última operação. Deve-se aproximar esta ferramenta, se regula a altura e lembremos que esta passada é muito fina. Se lubrifica a superfície e se inicia. Aqui temos a superfície com o acabamento, onde pode-se ver um polido perfeito. E assim finalizamos.